Olá, como Deus agirá? Nós conhecemos um versículo muito bem, eu mesmo já falei dele muitas vezes, mas quero lê-lo novamente, Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A questão é como Deus agirá. Quando confiamos, Deus age. Essa é a promessa contida neste versículo. E só seremos capazes de entregar se de fato confiamos. Entrega e confia, mas só entregamos se confiamos. E Deus só agirá depois da entrega e depois da confiança. Glória a Deus. Algumas vezes, meus irmãos, quando Deus vai agir ou quando Ele está agindo, nós podemos até pensar uma coisa assim: quanto mais oro, mais assombração aparece. Misericórdia, misericórdia. Quando nós entregamos realmente, confiamos, Deus vai agir de maneira maravilhosa. Mas Deus pode agir de forma tal que pode até parecer que é o inimigo que está agindo, mas não é. Há um texto da palavra de Deus que mostra o livramento que Deus deu ao povo judeu quando saiu do Egito e chega diante do mar e o exército inimigo está atrás deles. Nesse momento, onde eles estão de certa forma encurralados, então Deus dá um livramento maravilhoso e surpreendente. Êxodo capítulo 14, dos versículos 21 a 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Glória a Deus! Que livramento maravilhoso! Eles não tinham como escapar desta situação por si mesmos, sabe? Por sua própria força, por sua capacidade. Mas Moisés roga a Deus e implora a Deus, e Deus opera esse livramento maravilhoso. Mas note que Deus enviou um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Então, uma ventania tremenda, o livramento se deu em meio a uma grande ventania, mas esta ventania não era promovida pelo inimigo, mas essa ventania era uma ventania salvadora e não destruidora. Foi essa ventania que dividiu as águas e manteve as águas divididas para que o povo de Deus pudesse atravessar em meio àquele mar, em terra seca, como diz a palavra. Bom, por que Deus agiu dessa forma? Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele age de mil formas, ou de infinitas formas, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quero lembrar aqui um testemunho, já até contei numa das meditações, um pastor que conheci, logo que ele se converteu, ainda ele era bem jovem, então o seu pai era contrário à sua conversão e a sua mãe também, mas ele se converteu e se manteve firme na presença do Senhor, foi expulso de casa por causa disso. Então, depois disso, a sua mãe, então, ela engravidou e ela ganhou um bebê. Então, esse bebê que ela ganhou, ele nasceu com
os pés voltados para trás e não havia mãos, só o punho. Então ele falou para sua mãe: olha, confia em Deus e Deus pode fazer um milagre. E ele começou a fazer uma campanha de oração e a sua mãe, mesmo escondida do seu pai, participava e acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa. Então os médicos disseram que ele teria que fazer várias operações dos pés para que pudesse tentar endireitar. Mas numa das noites que ela o colocou para dormir e orou pedindo que Deus operasse o milagre, quando foi de manhã bem cedo, que ela então pega aquele bebê, os seus pés estão completamente corretos, na posição correta. Naquela noite Deus opera um grande milagre na vida daquele bebê. E ela continua crendo que Deus poderia fazer mais. Então, ela orando e pedindo a Deus no punho daquele bebê, porque não havia mão, então no punho começou a aparecer como um tumor em cada uma dos punhos. E ela então participa, o seu filho, aquele rapaz que ainda não era pastor, e o que ele dizia era: confia, porque aquele rapaz ele foi buscar orientação também no seu pastor, e o seu pastor dizia para ele: confia no Senhor. Sabe, e eles clamaram, mas aquele tumor, parecia um tumor, ele começou a apontar nos seus punhos, e ele começou então a amarelar, parecia que vinha a furo. E sabe, meus irmãos queridos, aquilo veio a furo realmente. E daquele tumor, ou daqueles tumores que havia um em cada um dos punhos, veio os dedos daquele bebê. E aquele bebê que não tinha mãos, Deus operou um milagre e fez aquele bebê ter mãos. Quando esse pastor me contou isso, havia passado muitos anos, o seu irmão já era adulto e o seu irmão trabalhava no fórum e ele escrevia muito com a máquina de escrever na época, porque agora ele tinha mãos. Por que Deus tinha que fazer desse jeito? Parecia que estava piorando. Não, Deus estava agindo. Deus faz isso, Deus fez isto, e Deus fez acontecer o livramento do povo do Egito através do mar, soprando aquele vento a noite inteira. Sabe, há ventos que vêm para afundar o nosso barco, essa é uma verdade, mas há ventos, sabe, que vêm da parte de Deus. A pergunta ainda é a mesma: como Deus agirá? Se você está clamando, se você precisa da intervenção de Deus, como Deus agirá em sua vida? Como Deus vai agir nessa situação? Eu não sei responder isso de jeito nenhum, mas eu sei que Deus agirá. O que temos que fazer? O mesmo, continuar confiando. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a promessa. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, oro agora por este meu irmão, minha irmã que me ouve, e não é à toa que estão me ouvindo, Pai amado. Esta palavra, Senhor Deus amado, não é minha, mas tua. E ela diz, Senhor Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, ele tudo fará. Eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Pai amado, faça na vida deste meu irmão, da vida desta minha irmã, na vida deste meu amigo que ouve, Senhor Deus, esta meditação. Faça aquilo que os homens não podem. Ninguém poderia abrir aquele mar, mas o Senhor abriu. Ninguém poderia dar mãos àquela criança, mas o Senhor deu. O Senhor endireitou aqueles pezinhos.
Senhor Deus amado, ele poderia ser um deficiente físico, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, concedeu, Pai amado, que ele não fosse. Pai amado e glorioso Deus, que a fé e a esperança desses meus irmãos continuem firme, pois o Senhor é Deus do impossível, é Deus que não há limites. Assim pedimos, Deus amado, e já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E ele agirá. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua família, suas finanças, seu trabalho, principalmente sua fé e a sua esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?